E você? Como foi que você decidiu que o seu caminho era o caminho não só da fé, mas o caminho da proclamação? Pois é, Caio. Interessante ver essa multiforme graça de Deus nas histórias diferentes de vida. Eu nasci, conforme eu falei, num lar evangélico e a minha primeira referência de encontro com Jesus remonta à minha infância, de verdade. Aham, Eu lembro dos cultos no lar, com minha mãe, com minha avó, e ali eu já tive uma percepção de Deus como amor aham, e desse aham, amor revelado na pessoa de Jesus. Então, eu aham, identifico o início consciente do meu relacionamento com Deus na minha infância. Eu aham, reconheço as limitações de uma compreensão profunda do aham, contexto etário da infância, é, mas eu não consigo desvincular a minha história com Deus daquele menino que é uhum, ensinado ao lado da avó, da mãe, do avô, do pai, dos tios. Ali não era só um registro cultural, ali aham, não era só uma transmissão de valores. O meu uhum, coração de menino já foi fisgado pelo Evangelho. Eu lembro de uhum, fazer orações como criança que não eram meras reproduções do que eu ouvia na EBD ou no culto. Eu lembro uhum, de conversar com Deus ainda menino e já ter uhum, ali uma abertura para esse Deus relacional, uhum, pessoal, repleto de amor e revelado na pessoa de Jesus. Quando aham, chega na minha adolescência, eu vou chamar de despertar dessa semente. Não vou chamar, uhum, pelo menos na minha leitura da minha própria história, não vou chamar de uhum, conversão, porque eu acho que essa conversão, a perspectiva da graça, ela se dá no meu coração infantil é, mesmo. Mas é, na minha adolescência, no contexto da primeira igreja, eu tive um despertar. É como se eu tivesse me dado conta da preciosidade que foi semeada no meu coração quando uhum, eu era criança. Na verdade, a gente aham, precisa de uma eternidade inteira para se é, dar conta dessa preciosidade. Agora vemos em parte, ainda conhecemos como é, um enigma, mas um é, dia essa totalidade se descortinará. é Então, verdade. não estou dizendo que eu já me dei conta, mas eu quero chamar a Aham, atenção que na minha adolescência é como se aham, tivesse aquela semente tivesse ganhado mais profundidade e eu é, tivesse renovado a minha convicção pessoal no Evangelho, na uhum, manifestação da graça, no uhum, amor incondicional. E nesse momento, confesso a você, que bateu um conflito, porque de alguma maneira, embora a graça fosse proclamada enquanto tese, uhum, a lógica religiosa ainda é, era muito performática, ainda era totalmente, muito meritocrática, ainda é, parecia que a nossa vida é, ela se dava num Deus, como se Deus, é uma visão muito pequena de Deus, mas como se uhum, Deus tivesse um caderninho uhum, anotando nossas boas ações para é, nos dar prêmios e é, anotando as nossas más ações para nos dar as suas lições. Então, de alguma forma, eu comecei a entrar em conflito com uma lógica religiosa que, na minha uhum, compreensão, mais amarrava a potência do evangelho do que florescia e dava espaço para a potência do evangelho. E tem uhum, um paradoxo na minha adolescência, porque eu me apaixonava mais e mais pelo evangelho, e daí eu pregava, Caio, assim, de manhã, de tarde, de noite. Eu pregava em uhum, culto na casa das pessoas, eu pregava na vigília de oração, eu pregava para as senhoras da igreja, eu pregava para os embaixadores, eu uhum, pregava para os adolescentes, e eu ganhei um apelido, que era o apelido de Pastorzinho. aham, E esse apelido, ele tem um paradoxo, porque, por um lado, é carinhoso e era fruto
de um adolescente apaixonado pelo Evangelho, que abria a Bíblia, e eu começava a pregar, e acho que você entende o que eu quero dizer, de que você prega, mas de alguma forma você é interpelado enquanto prega. Então, tem estudo, tem pesquisa, tinha muito cuidado para entender o texto bíblico, mas tinha alguma coisa que não cabe nisso, né? Que quando você fala e é falado ao mesmo tempo. Você pensa, mas é pensado. Tudo isso está presente. Por exemplo, eu não preparo nada há milênios. Sim. Eu fiz isso durante alguns anos, mas depois não. Eu sinto que eu sou pensado para cada coisa que eu faço. Pois é, aí eu era chamado de pastorzinho. Mas isso é um paradoxo, amigo, porque, por um lado, tinha essa dimensão carinhosa, fruto da minha própria caminhada, da minha própria paixão e dessa minha convicção de que eu queria proclamar a beleza da graça de Deus. Mas olha que curioso. Eu era um adolescente de 16 anos, certo? Dentro de um contexto religioso e dentro de um contexto cultural conservador. Então, pensa comigo, o que significa para um adolescente de 16 anos ser caracterizado como um pastorzinho? Por isso que é um paradoxo. Por um lado, era muito carinhoso, e evidentemente eu agradeço a Deus por tudo que vivi, mas, por outro lado, era muito inibidor. Era muito asfixiante. Porque tem um pacote moral que um adolescente de 16 anos precisa entregar para dar conta desse apelido, dessa construção de imagem. Então, o que eu preciso dizer para você é que esse meu despertar para o Evangelho, que já estava no meu coração desde a minha infância, curiosamente, se dá num contexto de igreja, mas que à medida que eu vou elaborando essa minha consciência do Evangelho, eu preciso dizer para você que eu fui me afastando desse contexto de igreja. Natural, né? Quanto mais Evangelho, menos aquele contexto de igreja. Então, eu conheci muito bem. Sim. Porque eu e o Fanini tivemos uma relação tumultuadíssima. Eu não cabia ali mais, amigo. Eu falo, a minha relação hoje com esse passado é uma relação de... Eu não tenho mágoa, entende? Eu entendo a importância na minha vida. Eu tenho amigos e amigas que até hoje, e são as amizades mais preciosas da minha vida, que remontam a esse lugar. Mas eu lembro de uma vez, Caio, que, só para concluir esse raciocínio, que eu fiquei responsável pela plantação de uma igreja, uma congregação da primeira Igreja Batista de Niterói. E essa congregação cresceu, se estruturou e virou a Igreja Batista do Caminho, que é a igreja que eu pastoreio hoje. E que, obviamente, não sobrevive dentro do arcabouço institucional batista, uma igreja independente, enfim. Mas eu lembro da última vez que, ainda como pastor de uma congregação, a congregação já se tornando autônoma, eu fui entregar o último relatório, entendeu? Assim, da igreja, das atividades, aí eu fui lá na secretaria... Relatório pastoral. Aí eu fui lá entregar o relatório e tal, só que era a última vez, por quê? Porque a congregação já havia passado lá pelo tal concílio, já havia se tornado Igreja Batista do Caminho, então eu fui lá, de fato, entregar meu último relatório e seguir meu caminho, de tal forma que eu tinha plena consciência de que aquele era o último momento que eu estaria na igreja da minha infância, da minha adolescência, do início da minha juventude. Então, eu entreguei o relatório, caminhei sozinho até o salão térreo da minha igreja. Nesse salão térreo, 1000 lembranças, 1000 pregações, 1000 ensaios de coral, cultos de jovem, cultos de adolescente, que eu organizava, eu era líder de ministério. Se eu fosse voltar mais no tempo, era o mesmo lugar que os meus pais ensaiavam quando eram jovens. Então tinha toda uma memória afetiva ali.
eu sentei sozinho no salão térreo da primeira igreja batista de Niterói, num dia de semana, não tinha ninguém lá, não tinha movimento, não tinha nada. Eu parei e ali eu conscientemente orei a Deus num sentimento de paz, de gratidão e de despedida. E aí eu não estava ali julgando a fé, a espiritualidade, os caminhos de quem ficava, entendeu? Mas eu tinha plena consciência de Você que tinha que ir, né? a minha história com Deus, a minha vocação pastoral, o que o Espírito de Deus me interpelava para eu abraçar a integridade da minha própria fé, não cabia mais ali. Então eu orei, eu agradeci, eu olhei para aquele lugar, lembrei da minha infância, lembrei da minha adolescência e me despedi de tal forma que foi a última vez, de fato, que eu estive na primeira igreja batista de Niterói. E é tão curioso que houve uma vez até... Isso não é muito importante, eu quero deixar bem claro que eu não guardo mágoa, mas hoje eu sou uma pessoa que, por exemplo, não poderia pregar lá. Não seria convidado, entendeu o que eu quero dizer? Não, eu entendi. Mas porque tudo bem. Eu sofri um veto lá a vida inteira. Não, eu estou vetado. Eu não estou entrando em detalhes, mas uma vez aconteceu, né, de eu ia celebrar uma coisa lá e fui vetado. Mas eu não guardo mágoa, porque eu acho que faz parte da minha formação, faz parte da minha história. Dali tirei amizades preciosíssimas e a semente do evangelho foi plantada no meu coração mesmo. Mas e aí eu não falo com mérito ou querendo me fazer maior, mas a minha paixão, a minha vocação, que passa, conforme você viu, pela Estação Primeira de Mangueira, que passa pelo movimento dos sem-teto, pelo movimento, o jeito que Deus se revelou para mim e a compreensão que eu tenho do evangelho, eu tinha que me despedir, sim, né? E não dava ali dentro, né? Nunca mais não cabia, não cabia mesmo.